Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, estamos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, bendizemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos, Pai, de aprender, de ensinar, de ajudar, de ser ajudado. Amado Senhor, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pelos meus irmãos, abençoa a tua igreja, todos os teus servos em toda a terra e aqueles que são dedicados, Pai, à escola bíblica dominical, toma em tuas santas mãos, abençoa alunos e professores, os superintendentes e líderes que dão apoio, Senhor, que têm inteligência e que dão apoio ao trabalho da escola bíblica dominical. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para contribuir com os nossos alunos, com os nossos irmãos, com a Escola Bíblica Dominical. Uma bênção para nós aprender a respeito de Jesus Cristo, a respeito da palavra santa, a palavra de Deus, a respeito das fiéis promessas do nosso Senhor, e eu me sinto parte disto, me sinto muito bem, muito tranquilo, e se eu pudesse, faria mais alguma coisa. Ontem eu estava dando a doutrina na minha congregação e falando sobre as dificuldades de hoje e as impossibilidades das pessoas. Não posso, e tem muita gente que não pode fazer nada. Na verdade, não faz. Eu até fico satisfeito quando pelo menos não atrapalha. Eu já fui menos humilde do que hoje. E uma certa vez o sujeito que era muito nocivo ao trabalho e fazia de conta que gostava e que vinha e fazia uns elogios e tal, e eu, num dos momentos de arrobo, que eu nunca pude esconder essas coisas, não tenho intenção, eu disse: olha, o senhor não atrapalhando já é uma grande ajuda. Eu nunca fui muito diferente de hoje. E eu sabia que ele era, na verdade, ele não tinha amizade com a gente, nem tinha propósito com o nosso trabalho, nem torcia por nós. Imagina orar. E eu, meu jeito desagradável de ser, disse: não me atrapalhando já é uma grande ajuda. Eu não sei se é por isto que eu também não saí do lugar. Só que ele saiu. Nem ficou na igreja que pastoreava, nem ficou na nossa denominação, porque, na verdade, não tinha. E não sabia nem. Mas é isso. A Escola Bíblica Dominical é um trabalho maravilhoso, é um trabalho necessário, é um trabalho grandioso, mas às vezes nós nos sentimos um tanto desamparados. Às vezes nós que trabalhamos na Escola Bíblica Dominical, às vezes a gente se sente um pouco sem terra, sem chão, sem apoio. Na verdade, o que acontece? A formação não é uma coisa de grande interesse hoje. O que está crescendo assustadoramente, nocivamente, prejudicialmente neste solo corrompido chamado Brasil são seitas imundas de alguém que tenha apelo midiático. É só o que cresce. Os nossos líderes, alguns dos nossos líderes, que eu não posso generalizar, alguns dos nossos líderes estão entrando por esse caminho difícil, se não perturbador, de querer crescer na marra. Eu não acredito em crente sintético. Eu orava e oro. Eu estudava e estudo. Eu ajudava e ajudo. Eu pregava e prego. Eu ensinava e ensino. E os resultados não são os melhores. Imagina fazer de conta. Mas vamos para a nossa lição. Lição número 4. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Josué foi o líder, sucessor de Moisés,
e o instrumento, o elemento de Deus para entrar com a nação do deserto na terra prometida. Josué era um homem do mais alto nível espiritual. Esteve com Moisés todo o tempo do deserto. Olha, irmão, ser leal não é fácil. E ser leal 40 anos, menos fácil ainda. E sofrer com os outros, levando os seus fardos, suas cargas, muito menos ainda. E Josué foi um homem que saiu bem novo do Egito e esteve como um auxiliar direto de Moisés durante os 40 anos. Nada mais justo da parte dos homens do que reconhecer quem trabalha. Agora imagina o nosso Senhor, que é o Rei da Justiça. Quando Moisés, na sua intercessão, Senhor, coloque uma pessoa especial para que o teu povo não seja como ovelha sem pastor, Deus disse para ele, impõe as mãos sobre Josué. Já tinha o homem. Deus já tinha a solução. Impõe as mãos sobre Josué. É Josué. Então, Josué foi o elemento de Deus para introduzir o povo na terra dos cananeus, em Canaã. Já nada a ver com Filistia. Palestina foi um nome posterior por causa dos filisteus, e a Filistia foi sempre aquela faixa de Gaza, com algumas beiradas a mais, mas nunca foi a terra de Canaã. A terra de Canaã nunca foi chamada Palestina, a não ser pelos europeus já sem identidade e sem vontade, como os de hoje, a União Europeia, a Unesco e outras corriola de intelectuais imbecis que querem botar docilidade na serpente e botar, não sei, eu acredito que um ferrão, querem botar um ferrão em alguma, numa ave, não sei o que eles querem, porque reconhecer a Palestina como toda aquela terra é só maldade e burrice, porque os mapas mostram ali desde o passado. Então, Josué introduziu o povo na terra de Canaã. A Filistia estava ocupada, tinha lá o povo, os filisteus, e no capítulo 13 de Josué, que está nesta nossa lição, vai falar da terra de Jessu, ou reino de Jessu, que era na região de Decápolis dos dias de Jesus Cristo, e hoje é a região das colinas de Golã, aquela região ali em disputa sobre a ocupação de Israel, mas que é requerido pela Síria, e também pela Jordânia, porque aquilo ali sempre foi terra de muita disputa. Então, nós sabemos que Josué foi aquele elemento, mas a sua missão era uma missão terrestre, material e de conquista política. Portanto, o Senhor Jesus é superior, porque a sua missão foi a missão de Jesus Cristo. É uma missão espiritual e é uma redenção espiritual e é uma promessa de caráter eterno, é uma possessão de caráter eterno. Então, o nosso tema é este: Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O texto áureo diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Verdade e prática. O descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. A ordem não altera. É celestial, eterno e completo, é celestial, completo e eterno.
mas a verdade é que é um resultado para toda a eternidade. A leitura em classe, Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 13, nos diz: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como diz: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse: assim, no dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso e outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, abençoa os meus irmãos, abençoa cada um que está conosco, abençoa os que terão contatos posterior, abençoa, meu Senhor, a Tua igreja, abençoa os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Dá graça aos meus irmãos, abençoa os superintendentes e os nossos líderes, os pastores, que possam apoiar esta obra, Senhor, que possam dar exemplo também participando. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, não tem nada melhor para uma igreja crescer com serenidade, seriedade, maturidade, do que o cultivo da sã doutrina, do que o bom ensino, do que uma escola bíblica dominical bem conduzida, do que professores bem preparados, nada melhor do que isto. Eu não tenho de que me exaltar, me orgulhar de nada, apesar da minha atividade, eu não diria frenética, mas quase frenética, porque eu sou inquieto, eu corro mais do que muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muita atividade, e eu não tenho nada e faço alguma coisa para compensar. É só muito um raciocínio bem prático. Eu não tenho nada, não posso ajudar ninguém, não estou com nada, então eu faço alguma coisa para compensar. E nesta minha atividade, eu já ensinei bastante pessoas na Escola Bíblica Dominical. Em 88, nós criamos a nossa escolinha de teologia na Granja Portugal, e nós já fizemos um trabalho razoável neste período todo. Eu não começo para brincar, eu não brinco de começar.
Eu não brinco de começar, eu só começo quando eu tenho a direção de Deus, só começo quando eu realmente já tenho a dimensão daquilo que o Senhor está determinando. Então, por isso é que a gente não brinca. Eu não brinco de liderar, eu não brinco de pregar, eu não brinco de dirigir, eu não brinco de nada. Tudo que eu faço eu levo a sério. Mas a coisa mais importante na minha vida, assim, que pelo menos para a minha pele, porque dá para dizer, não, ele não é totalmente inútil, é que eu passei 16 anos numa congregação, ela era recém-construída quando eu assumi, tinha menos de 2 anos, e eu passei 16 anos e eu saí dali deixando o trabalho totalmente organizado. Sem beijinhos, sem tapinhas, sem abracinhos, sem lorotas. Eu sou anti-lorota. Simplesmente tratando crianças como crianças, tratando os homens como homens, tratando as mulheres como mulheres, tratando as pessoas com dignidade. Muito embora tenha me afeiçoado profundamente de muitos deles, e adotei como filhos e filhas, e me sinto muito feliz nisto. Foi um salvo-conduta para mim aquela atividade, porque ficou feita a coisa. Não é... O que pode acontecer é que alguém vai dizer, então ele perdeu, porque onde ele passou 16 anos, ele fez, ficou feito e continua existindo um trabalho muito próspero, com pessoas do nível extraordinário, e praticamente todos os meus filhos na graça. Pessoas que chegaram ali sem nada ainda no sentido espiritual, ou que vieram a Cristo através da gente. Então, é agradável para mim falar de escola bíblica dominical, falar de formação, porque eu gosto de dar formação. Eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar. Nunca serei um pregador, mas eu gosto de pregar por obrigação, porque sou crente em Jesus Cristo, devo anunciar. Mas eu acho maravilhoso ensinar e afastar, tirar aquele véu, aquele manto de ignorância das pessoas. Eu acho maravilhoso tirar este tipo de coisa, quando é possível. Acho muito bom tirar isto, quando é possível. Eu gosto de fazer. Então, meus amados, a escola bíblica dominical é uma maravilha em qualquer igreja, em qualquer época, é algo maravilhoso. Eu desejo contribuir, eu quero contribuir enquanto eu tiver voz e vez, eu quero contribuir. E agora vamos para a introdução. Um dos meus graves problemas é que eu falo muito e às vezes não me faço entender. Introdução. A conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor da Carta aos Hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué, Êxodo 3:8, Êxodo capítulo 3, versículo 8, e Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Mas ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões: incredulidade, desobediência e falta de ânimo. A única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a sua palavra. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vê a falta de condição do povo do primeiro século e associa com a falta de condição da congregação no deserto, onde faltava entusiasmo, onde faltava
fé e onde sobrava murmuração, desobediência e o desânimo bateu. No deserto, porque no meio do nada é meio difícil a gente se animar. Mas na Ásia, no meio do tudo, porque na Ásia tinha tudo. Corinto, uma cidade cosmopolita, para a época tinha tudo. Éfeso, uma cidade cosmopolita, tinha tudo. Damasco, uma grande cidade, uma milenar cidade, tinha tudo. Jerusalém, a cidade, o eixo do mundo, tinha tudo. E o que faltava? Faltava exatamente dinâmica, faltava exatamente a verdadeira compreensão do resultado daquilo que o Senhor havia prometido. Então, meus amados, o primeiro tópico, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Jesus proveu uma mensagem. A mensagem de Jesus, ela é animadora, são promessas reais e de coisas eternas. A promessa de Josué era uma promessa extraordinariamente importante, mas era uma promessa terrena, vocês vão ter que ser homens, você precisa mostrar varonilidade, lute pela sua família, lute pela sua tribo, lute pelo seu clã e tal. E as pessoas iam entrar na guerra. E morreu muita gente. Hoje um aluno perguntou por que no Egito não tinha registros do afogamento do exército, da morte do faraó. E eu respondi, não, os perdedores não descrevem a derrota. Quem perde não descreve derrota, ninguém tem prazer de falar de derrotas. Pelo contrário, alguns se irritam. Lembra dos 7-1 do Brasil? Ainda hoje tem gente chorando e magoado com aquele embaixador israelita. Desproporcional é 7-1. Quando a dona Dilma disse que a força de Israel era desproporcional com os palestinos. Desproporcional no futebol, é 7-1. Então, nós sabemos que não tem como sair da coisa sem avaliar. E Josué avaliou, vocês vão lutar pela família de vocês vão lutar pela vida de vocês, é propriedade de vocês, a conquista de vocês. Agora, o Senhor Jesus Cristo foi diferente, completamente diferente. Vocês vão guardar o que eu conquistei, vocês vão guardar o que receberam na mão. É maravilhoso. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué, Hebreus 4:2. Tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego euangelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Euangelizomai. Então, é a mesma raiz que nos fornece a palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que não aproveitou? Também ele diz, com todas as letras, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram, Hebreus 4:2. Muitos crentes no Antigo Testamento, ou no Antigo Pacto, haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar, então, dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não deram crédito? A mensagem recebida por eles do Senhor no deserto era uma mensagem gloriosa, ela tinha testemunho, ela tinha sinais exteriores. Eles tinham testemunho visível, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Eles tinham muitas provas
espirituais de que aquilo ali não era impossível a fraude, um homem nenhum podia fazer aquilo. E mesmo assim faltava fé. Nós somos feitos de um material muito frágil. Eu costumo dizer que eu fui tirado do mesmo barreiro que foi tirado Adão. Nós fomos feitos de terra, apesar da capacidade do oleiro, fazer um coração de barro e funcionar, fazer tudo de barro e dar certo, mas nós fomos tirados daquele barreiro do Adão. Nós temos uma fragilidade muito grande, nós somos frágeis em tudo. Acontece, meus queridos, é que, na verdade, o povo ouvia a palavra, recebia o benefício, mas, na sequência, duvidava. Então, eles receberam a palavra, mas não exerceram a fé. A linguagem do escritor aqui, a palavra que não estava misturada com a fé. Hebreus 4:2. Então, faltava fé. O segundo item diz, uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência, Hebreus 4:6. Desobediência, no grego, apeiteia, é a manifestação ativa da incredulidade. Apeiteia é a disposição para negar. É uma manifestação ativa da incredulidade, da falta de fé, da falta de graça. Eu não quero. Então, ele diz aqui, essa palavra ocorre 6 vezes no texto original e foi usada pelo apóstolo Paulo para se referir aos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Então, a apeiteia é desobediência consciente. Eu não quero. Desobediência consciente. Eu quero é isso. Aquele comportamento do Sansão. Sansão, ainda jovenzinho, novinho, o pai e a mãe, com todo cuidado, o sujeito era nazireu, filho único, filho da promessa, feita por Deus de uma forma especial, aquela promessa. Aquele casal era de muita fé, mas o menino foi crescendo, a adolescência chegou, a juventude vem, aí abateu o nazireu. E ele, a primeira mulher formosa que ele vê, era uma mulher estrangeira, mulher estranha. E ele diz, é ela, tem que ser ela, essa daqui é ela que eu quero. E o pai, mas meu filho, tantas mulheres, não, é esta eu quero. Apeitia. Não sei se na Septuaginta está traduzido assim, no mínimo, desobediência consciente. Desobedecer consciente, incredulidade cultivada. O crente, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. O autor de Hebreus usa essa palavra novamente no capítulo 11, no versículo 11 do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo de desobediência. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Eles ouviram a palavra, e a palavra não foi pregada simplesmente por um anjo, ou palavra simplesmente de Moisés. Moisés, hoje eu vou caprichar no sermão, hoje eu vou fazer um discurso convincente. Não era. Moisés era com medo também, Moisés também era mortal. Moisés ele confessa, eu estou todo trêmulo, eu estou tremendo, estou assustado, porque ninguém tem controle de energia, e ali parece que era tudo atômico. Então, meus amados, é algo profundo aprender de Deus, aprender do Senhor, aprender na sua santa palavra. O item 3 desse primeiro tópico é uma mensagem que conduz à contrição.
A mensagem de Deus é para fazer a gente pensar. É para fazer a gente pensar. E quando você pensa, você corrige. É uma mensagem para fazer, motivar a contrição, me deixar contrito. Aí eu estou meio alquebrado, o coração não está bem com Deus, a fé está um tanto avariada, aí eu vou fazer o quê? Eu vou para o altar, eu vou me reconciliar com o Senhor. Senhor, me renova, não estou bem. Aí você se sente, você vai exatamente na fonte, no lugar. Nós temos, glória a Deus, depois que o Senhor Jesus veio, nós cantamos na nossa velha, é desprezível harpa, desprezível pelos loucos, desprezível pelos pastores tolos, que ainda não sabem aonde quer chegar com a Assembleia de Deus. Mas nós cantamos, rasgou-se o véu, franca ficou a entrada. Quando Jesus Cristo rasgou o véu, quando Deus rasgou o véu por ocasião da morte de Jesus Cristo, facultou, franqueou o nosso acesso à presença de Deus. Então, vou me renovar, vou me restaurar. A palavra de Deus é para que você tenha um ato de contrição. Você vai à presença de Deus para voltar contrito, restaurado, renovado. Então, é uma mensagem assim. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4 e 7b. O autor usa o termo esclerino. Esse termo esclerino, no grego, é traduzido como duro, endurecido. Ele usa 4 vezes nesta carta o mesmo termo que deu origem à palavra portuguesa esclerose, esclerosado, isto é, endurecido, enrijecido. A esclerose, esclerose múltipla, arteriosclerose, são realmente defeitos, são enfermidades pela a rigidez cerebral, por alguma coisa que faz a pessoa perder a capacidade de avaliar, de julgar, de discernir. Ele traduz esse termo, esclerino, 4 vezes. E esta palavra também é usada por Lucas em Atos 19:9, para dizer que os judeus se mostraram endurecidos e, por essa razão, rejeitaram a mensagem de Paulo. É quando o apóstolo diz, então eu vou aqui, eu deixo vocês aí e parto para os gentios. Eles estavam endurecidos, não queriam ouvir. Aqui em Hebreus, como em outros lugares do Novo Testamento, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Alguém se reporta lá ao caso de Faraó. O caso de Faraó era específico. E, além de ser específico, Deus já mostrou na entrada como seria a saída. Na primeira oportunidade que Moisés tem de falar com Faraó, Moisés já fala na morte dos primogênitos. Não, a última praga foi a primeira anunciada. Não completamente. Eu vou mandar uma praga, vai morrer o primogênito da vaca, da gata, da cabra, da cachorra. Não foi assim. Mas ele diz, olha, Faraó, Deus, o eterno, o Senhor, que é o redentor deste povo, te diz, Israel é meu primogênito. Deixa o meu primogênito ir para me servir. E se não deixares, eu mato o teu primogênito. Foi a primeira conversa de Moisés com Faraó. Na primeira conversa de Moisés com Faraó, ele já anuncia a última, a 10ª praga. Por que isso, irmãos?
Porque o nosso Deus não tem amanhã, o nosso Deus é um tempo só, tempo uniforme, ontem, hoje, amanhã, eternamente, para Deus é a mesma, ele vê tudo numa lâminazinha, numa placa, numa chapa, está tudo aqui. Para Deus está tudo aqui, bem prático. Então, meus queridos, é necessário a gente ver isto. Aqui no Novo Testamento, Deus não endurece o coração dos crentes. Não. Deus endureceu o coração do faraó porque tinha outro propósito. Deus queria formar aquela nação de uma forma brilhante. Deus queria julgar todos os deuses do Egito, cada uma daquelas pragas eliminavam a reca de divindades. Deus queria que ficasse registrado para a história da humanidade, da eternidade, que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o chefe, o mestre, o líder do seu povo. Então, foi por isto que Deus endureceu o coração do faraó, porque faraó já ia realmente resistir. Eu acho lindo e maravilhoso tanto aprender quanto ensinar. Talvez você nunca tivesse pensado isso, não sei. Eu sei que tem muita gente estudiosa. Mas na primeira conversa de Moisés com Faraó, ele não mencionou a segunda ou a terceira praga, não, mencionou a 10ª. Israel é meu primogênito, você libera meu primogênito para o meu serviço, para me servir, porque se não fizer, eu mato o teu primogênito. E morreu o primogênito do faraó. Deus, quando bota para quebrar, quebra mesmo. Arruinou a nação, arruinou a casa do faraó, arruinou a dinastia, mudou a dinastia do Egito. Então, meus amados, é Deus operando e ensinando através da palavra para nós. Agora, precisamos receber esta palavra misturada com a fé. No Novo Testamento é o homem, não Deus, quem endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já havia, quem já está anteriormente endurecido. Eu achei muito bom isso aqui. Romanos capítulo 1, versículos 28 e 29. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. O sujeito já vem, um coração duro, feito uma pedra. Deixa eu te dizer isso, diz. Já obstinado, vai ficar obstinado, vai morrer obstinado, não vai ganhar coisa nenhuma, não vai aprender. E se um dia a ficha cair, é só para lastimar. Quando eu era novo, eu tive a oportunidade e não quis. Eu não vou passar por isso, irmãos. Não é segredo para ninguém, eu não tenho para mim. Olha, eu não vou passar por isto, porque nunca fui podre de preguiça, nunca fui para a igreja para dar trabalho a ninguém, nunca frequentei a igreja para ir atrás de mulher, nunca fui a frequentar a igreja para ir atrás de benefício. Aquele cara, pelo contrário, o sujeito, irmão Freire, tinha um pastor muito... Aliás, eu sempre tive amizade com gente séria, e só tenho amizade com gente séria. E um pastor... Irmão Freire, passe a Macedônia e vem nos ajudar. Ele tinha um grupo de jovens, um grupo pequeno. E, na verdade, tinha tão pouquinho assim, a condição deles. E ele me via um cara interessado, eu trabalhava até 2 horas da tarde, de 2 às 6 eu ficava estudando, lendo a Bíblia. E ele, passa a Macedônia e ajude-nos. Eu fui lá, ajudei alguma coisa, mas eu não me fixei na igreja dele, eu gostava dele. Gostava muito daquele pastor. E era da era da Bleia. Aí teve um outro extraordinariamente digno, de uma memória que me faz muito bem. Este era da Igreja Batista, um pastor muito agradável, com excelente formação e muito espiritual. E ele dizia, irmão Freire, eu queria que você viesse me ajudar. A igreja é grande, ele já velho. Era só o que o sujeito ia querer. Aliás, eu conheço aí muitas trepeças com nome de pastor que estão na carcaça, estão fazendo o papel da hiena, já pegou o bicho morto. Porque nem tem a unção de Deus, nem tem discernimento, nem tem escrúpulo.
pastor velho, cansado, aí chega o sujeito ali dando uma puxada, dando um jeitinho, fazendo para ficar no lugar. E tem deles que ainda têm a indignidade de fazer uma negociata em termos percentuais. Isto é de origem maligna. A obra de Deus não é comércio. A igreja do Senhor não é barganha. Eu nem tenho dificuldade em me expor. Não tenho a menor dificuldade em pagar o preço. Acho bastante razoável que alguns me joguem da lixeira para lá, porque são acostumados a um tratamento de bajulação, de indignidade, de inverdades, e eu não comungo. Para mim, a verdade merece mais crédito. O segundo tópico, meus amados, é Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Josué promoveu o bem-estar do povo na tomada da terra e fez justiça. Josué foi um homem justo, ele fez justiça. Ele, olha, você vai para aquela parte, aquela parte, se você conquistar é sua. Bom, era só o que ele queria. Aqueles homens lutavam com interesse, porque sabia, Josué era justo. Josué era um homem justo, um homem de Deus, que tinha a palavra. Hoje em dia tem uns indivíduos que dizem isso aí, se você conquistar, não, eu estava brincando, você acreditou, mas você é muito inocente. Mas Josué era um homem digno, um homem justo, e o que ele proporcionou para o povo foi importante, mas era limitado. Um descanso total, quando contrastamos o capítulo 11, versículo 23, com o capítulo 13, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta: Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em língua semítica avaliam que Josué 11, 23 refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por chegar ao dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu supremacia militar sobre toda Canaã. Assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué 3:1. Sinceridade. O Josué capítulo 11, ele fala da presença de Israel, da presença de Josué em toda a região, todo o território, porque ele era organizado, tinha a experiência sobejante do deserto, tinha feito a primeira guerra de Israel, não foi Moisés, o capitão, foi Josué, que foi a guerra lá com Amaleque. E Josué tinha muita experiência. Quando eles chegam na terra prometida, eles fazem o acampamento em Gilgal, e de Gilgal eles ramificam a presença do exército do povo em toda a terra. Então, eles conquistaram a terra, sim. Agora, se eu ficar só nesta referência, parece ter uma dúvida. Mas se eu ler no capítulo 13, não resta dúvida, porque quando o Senhor Deus diz, no capítulo 13, que eles vão continuar, já é uma ampliação da terra prometida. Deus já coloca para a conquista deles a Filistia, que é a faixa de Gaza, aquela região, onde era Asdod, Ecrom, e Gaza e tudo mais, e também o reino de Jessu, que era lá, na região da Galileia, à direita do mar da Galileia, do mar de Quinerete, a terra de Quinerete, na antiguidade, era o reino de Jessu, que foi nos dias de Saul, nos dias de Davi. Davi chegou até casar, a mãe do Absalão era de lá. O Absalão era neto do rei de Jessu.
Por isso é que fugiu para lá no tempo de sua maldade. Então, no capítulo 13 de Josué, fica claro que não era a conquista da terra de Canaã, era uma conquista à parte, era mais uma área que eles haveriam de conquistar, era mais uma área, era uma anexação. Eles deveriam anexar a Gaza, a Filistia. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13 diz: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ótimo, mas que terra foi esta? A descrição do versículo 2: A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus, e toda Gessu. Você pega os dois mapas, você vai ver a terra dos filisteus. Mapa dos filisteus, o mapa da Filistia, aparece bonitinho, não tem como confundir, porque na terra da Filistia, naquela região da Filistia, não habitava nenhum cananeu, só eram os filisteus. Então era outra conquista, era uma ampliação da terra, era um propósito de Deus para eles, que não foi cabalmente conquistado, porque a desobediência também impedia. Então, meus amados, não havia conflito aqui. Ora, o povo peregrino ansiava, eu li isso aqui. Então Josué estabeleceu essa supremacia na região, esteve ali envolvido naquelas conquistas, mas Deus diz, precisa conquistar a Filistia e precisa conquistar Gessu. Gessu eles conquistaram precariamente, e a Filistia ficou como uma pedra na bota, era uma pedra no sapato. Todos os reis de Israel, até todos os líderes dos juízes, até Samuel, teve graves problemas com os filisteus. Depois, Davi conseguiu grandes vitórias contra os filisteus, mas depois os filisteus se refazem. Então, meus amados, nós aprendemos aqui. O item 2, um descanso real. A redação de Hebreus, capítulo 4, versículo 8, diz: Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo, da qual a Canaã celestial é o antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra, da qual Jesus é a realidade. Quem proveu, de fato, o descanso para o povo de Deus foi Jesus, não Josué. O apelo de Josué era para que as pessoas lutassem, conquistassem e realmente defendessem sua parte, sua propriedade e sua família. O apelo de Jesus Cristo para com as pessoas está aqui exarado em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Totalmente diferente. A conquista de Josué, uma conquista limitada, física, material e sofrida, penosa. Muita gente perdeu parentes, muitas famílias perderam entes queridos. Conquista pela espada. Então, meus amados, o verdadeiro doador, o verdadeiro conquistador, aquele que realmente fez tudo, foi Jesus. O terceiro item, nesse segundo tópico, é um descanso eterno, o que Jesus oferece.
Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto, e tipológico, ele foi também temporário. Não é só para o leitor aos Hebreus. Toda a Escritura mostra que as conquistas de Josué não foram mantidas. Está lá no livro de Josué. Está ali. Quando Josué morre, quando é descrito nos capítulos 2º e 3º do seu livro, a questão do Josué, aliás, em Juízes, nos capítulos 2º e 3º, é descrito ali que a sucessão de Josué já era precária. Otniel se torna o líder do povo de Deus, e é um homem de grande capacidade, mas está acabando, eu acho que parecia com a Assembleia de Deus de hoje. Estava acabando a liderança que tinha feito as coisas acontecerem. Só estavam os pedantes, que não fizeram nada, que já tinha tudo. E é assim que acontece. No Brasil, as igrejas estão ficando parecidas com a empresa. As empresas é o seguinte, o sujeito cria uma empresa, aí faz uma economia danada, come farofa com ovo, e faz uma economia danada até fazer um patrimônio gigantesco. Faz o patrimônio, aí forma os filhos, e tudo muito bem. Os filhos mantêm aquilo ali, porque ajudou, viu o sofrimento do pai, está comovido, foi testemunho ocular e tal. Aí o safado do neto já adotou anel no dedo mínimo, anel no dedo anelar, anel no dedão, anel em tudo que é canto, anel pendurado no pescoço. Eu não posso, não, eu tenho que me tocar. Resultado, os indivíduos quebra a empresa do avô e vai fumar maconha em Nova York. As igrejas estão num nível parecido, ainda não estão assim, tão maconheiros não, mas já tem uma tolerância boa com maconheiro nas igrejas. O pastor só falta se matar, faz a obra, principalmente os nossos missionários, que não vieram ganhando dinheiro, não tinha nada garantido, não vieram aqui com garantias humanas. Eu me alegro porque conheci alguns deles, convivia ainda com alguns deles. E eles não tinham garantias humanas. Não tinha um depósito em dólar, ou em euro, ou em real na sua conta mensalmente, não. Aprenderam, foi sofrendo e sofreram muito, mas fizeram uma obra tão extraordinária. Eu digo hoje para essa doutosada, eu tenho muitos amigos doutores, o bicho é tudo doutor, é anel por tudo que é lugar, formação, os gabinetes recheados de tudo forrado de certificado, tem de línguas, de letras, de isto, daquilo. É uma formação invejável para quem tem o mal da inveja. E eu digo para alguns deles que eu tenho mais intimidade, vocês vão morrer loucos e não fazem o que aqueles homens fizeram sem nada disto. Mas vão morrer loucos mesmo, tem deles que vão morrer loucos, pirar. Vão pirar, porque quer uma igreja grande, quer uma igreja bonita, quer que a igreja seja espiritual, dando curso de oração. Vai morrer doido e não faz nada. Curso de oração, beabá de oração, toma vergonha, cara, pelo amor de Deus. Ensinar a orar com questionáriozinho de oração, jejumzinho, marcado a data, o dia, a hora, você tem que fazer isso. A intercessão tem que ser de tal hora é fulano, de tal hora. Vão morrer doidos e não conseguem resultado prático. O máximo que alguns podem fazer por infelicidade deles, talvez até para a eternidade, é transformar a igreja numa seita. Porque eu nunca vi tanto desprezo pelo que foi feito pelos meus pais no Senhor. Homens e mulheres que quando eu vejo
eu tenho aqui minha galeria de ministros de Deus, eu tenho minha galeria de mulheres nobres, de heroínas de Deus, eu tenho aqui, aí eu começo a ver, eu rio para eles, eu choro, eu oro, eu peço a misericórdia de Deus pelas famílias deles, pelo resto que sobrou, eu peço a misericórdia de Deus por minha vida, para mim nunca desprezar o que eu recebi, até porque alguns hoje têm vergonha de mostrar o que era. Eu fui sempre isto. Meio deslocado, meio desbocado, meio sem nada, meio coitado, mas só isto. Esta mesma cara, esta mesma personalidade, tentando ser gente e me esforçando para ser crente. Então, meus amados, aqueles homens fizeram a obra de Deus e ficou feito. Mas era uma conquista. A conquista de Josué era uma conquista humana. Era uma conquista humana. Agora o descanso promovido por Jesus, este é eterno. O descanso não é aqui, embora desfrutemos das bênçãos do reino, já no presente, né? No presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11, ele frisa a necessidade disto. E eu sei, eu tenho absoluta consciência, é necessário, em qualquer fase da vida, eu estou cabra velho, afinando o pescoço para cair a cabeça, mas se não tiver cuidado, se arrebenta do mesmo jeito, escuta o canto da sereia de Satanás, tem alguns indivíduos pior do que eu, mais velho do que eu, agora, cara com 40 anos que é pastor na Assembleia de Deus, vem um filho do inferno, o ganso pariu, o cara lá na caixa prego, aí ele vem para cá e diz, o senhor não é para ser pastor, o senhor é para ser um apóstolo. Aí vai, passa lá, dá umas encruzadas, bota um título de apóstolo naquele pobre tolo, aí fica o sujeito apóstolo e a mulher dele, acho que é apostolina, eu não sei o que é não. É uma idiotice sem limite. Cabra velho, 70 anos, 40 e tantos anos de ministério se rendendo a esse bando de corruptos espirituais, malignos, bajuladores. Mas eu não entro nunca. Para começar, eles não se aproximam de mim. Tem medo de gente grosseira demais. Eu quero conversa com essa coisa, mas não quero. Eu não quero. É para a caixa prego. Não quero. Ainda esses dias eu online com algum. Você me perguntou se eu ainda era do Tempo Central. Claro, eu sou do Tempo Central. Eu vou fazer o quê? Vou para onde? Claro que eu sou do Tempo Central. A síndrome de Lúcifer não me atinge. A síndrome de Lúcifer não me atinge. Qualquer panaca bota o ministério e sai por aí iludindo, enganando, fraudando. Recheia o ministério da cachorrada, o ministério do amaziado, o ministério... é para lá, coisa imunda. Nós precisamos aprender que estas conquistas espirituais, elas requerem um zelo, requer uma condição espiritual. O terceiro tópico, meus amados, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Jesus é superior em tudo. E é maravilhoso aprender. Eu aprendo, eu acho maravilhoso, porque não tenho muita dificuldade, ainda concatena bem aqui os neurônios, e eu aprendo, eu acho bom isso aqui, porque, na verdade, a pessoa de Jesus Cristo é incomparável. Uma palavra viva. Uma palavra viva. É o primeiro item do terceiro tópico. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus.
mas não deu ouvidos. Novamente, o povo de Deus estava diante de sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Esse comentário, que ele não teceu detalhes, ele não desceu ou não subiu aos detalhes, pelo fato de os teólogos defendem, e tem um certo sentido, é que a mensagem, as mensagens mais profundas da antiga aliança eram entregues, traduzidas, traduzíveis pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aceitava a adoração. E se ele aceitava a adoração, não era anjo simplesmente, era chamado anjo do Senhor, porque ainda não era tempo de revelar. Ainda não estava revelada a pessoa de Jesus, que é co-eterno com o Pai, existe desde a eternidade. Então, meus amados, é bom aprender. E essa palavra não foi anunciada por ninguém menos do que Jesus, conforme os teólogos. Jesus, antes de entrar na história humana, portanto, antes de se tornar conhecido e descrito nas Escrituras como anjo do Senhor, mas era o único anjo que aceitava adoração. Essa palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Ezequiel 37, 3 e 4. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida, João 6 e 63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E o Senhor Jesus diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. O segundo item é uma palavra eficaz. A palavra de Deus é eficaz, é viva, ela produz vida. Mas, além de viva, ela é eficaz, produz resultado, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. O apóstolo Pedro, ele faz uma correlação da nossa existência humana, que nós viemos à existência por causa de uma semente, a semente transmitida humanamente falando, e nesta semente ela é transmitida com corrupção, inclusive com enfermidades, as pessoas herdam, têm as enfermidades hereditárias, porque é uma semente corruptível. Agora, a nossa vida em Cristo, a nova vida em Cristo, o novo nascimento, nascer de novo, é pela palavra, e aí não tem corrupção. O termo energes, ou energes, traduz-se assim, eu não tive muito profundidade no estudo do grego, mas tenho uma noção. E também tem um ganho, porque além do grego koiné, o grego das escrituras, eu também fiz o grego moderno, estudei grego moderno, não concluí, não fiz a faculdade, mas uma questão pessoal. A falta de dinheiro não foi nem meu, não, foi do cara que a escola fechou. Mas o que acontece é que a gente ficou com um resultado, nós temos uma certa condição com o grego koiné. E aqui, energes, G-E-S, energes, que no grego koiné tem acentuado também, aqui fala sobre eficaz. É um termo traduzido como eficaz. É aquilo que a Bíblia se refere para referir à atividade divina, de produzir resultados. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes produzirá resultado. É uma palavra que ela tem energia, ela tem
poder, ela tem força, ela produz resultado eficaz. Antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, o que foi determinado pela minha própria vontade, diz o Senhor. E prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Então, energés é a força, a energia criativa da própria palavra. O terceiro item, uma palavra penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, capaz e eficaz e cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Uma referência ao poder inerente à palavra e somente à palavra. Não existe, nem linguisticamente, não existe recursos. Ninguém tem, não existe recursos para se definir a diferença entre o pensamento e a intenção e como são formados os dois, o que é um pensamento, o que é uma intenção. Os sábios não chegam a tanto. As línguas não chegam a tanto. A terminologia por nós utilizada não enriquece tanto. Aliás, a linguagem humana ela é tão pobre que na antiguidade os homens não sabiam fazer tijolos. Juntavam pedras e faziam suas casas. E os construtores dessas casas eram chamados pedreiros. Depois os homens aprenderam a fazer tijolos e fazia casa de tijolo sem queimar, tijolo cru, tijolo natural. E chamavam ainda de pedreiros. O homem aprendeu a fazer o tijolo e queimar o tijolo e continuaram chamando pedreiros. O homem hoje trabalha com blocos pré-moldados e é chamado pedreiros. Ele era para ter passado de pedreiro a tijoleiro, de tijoleiro a bloqueiro, e assim por diante. Mas a linguagem humana ela é tão pobre, nós somos tão pobres e tão preguiçosos que a gente não cria. Um exemplo que me aborrece pela pobreza e burrice juntas é a questão dos índios do Brasil. Os portugueses, com a sua grande dificuldade de instrumentos para navegação, chegaram no Brasil. O primeiro bicho humano que passou correndo nu, eles disseram, é um índio, porque julgavam estar na Índia. Eles julgavam estar chegando na Índia. Só que estava no outro extremo. A Índia lá no Oriente, nós aqui no Ocidente, e eles estavam. As bússolas deles eram a lenha. Bússolas movidas a lenha, eu acredito. Então, primeiro bicho pelado que passou correndo na frente, isso é um índio. Aí passa o tempo, vem os jesuítas ensinar o Brasil. Os jesuítas foram os primeiros professores do Brasil. Ensinaram, mas deixaram o índio. Depois, criaram as primeiras faculdades do Brasil. Ensinaram, mas deixaram o índio. Criaram as universidades, criaram as academias. Hoje tem a Academia de Letra, Academia Evangélica de Letra, Academia Brasileira de Letra, Academia, tem todo tipo de academia e o índio está lá. Porque julgaram que estava chegando na Índia. Ou seja, nós somos tão pobres que a gente não sabe nem falar. Então, não temos termos para definir as diferenças do pensamento e da intenção e nem expor como é que nasce um ou outro. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, mais potente, mais poderosa e mais gloriosa do que se possa imaginar. E ela penetra até o âmago do ser humano e ela faz a distinção, ela faz uma reciclagem santa.
o que é minha intenção boa, minha intenção razoável, minha intenção ruim, meu pensamento bom, meu pensamento negativo, meu pensamento destrutivo, meu pensamento fantasioso. Ela sabe tudo, porque é a palavra de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos falo é espírito e vida, são espírito e vida. Tanto faz você dizer que a palavra é, como as palavras são. É e são espírito e vida. Então, aqui, meus amados, ele diz que é uma metáfora. A metáfora usada pelo autor é muito forte e serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não fica na superfície, mas vai até o centro, o âmago. Ele diz o centro do ser humano. Vai até o âmago, a alma. Ela vai até a divisão entre a respiração do homem e o sopro de Deus. Eu acho que é mais profundo do que a junta e a medula. Deus disse: haja vida. Deus soprou. E a palavra de Deus sabe a distinção, a diferença entre a minha respiração e a parte de Deus que se move em mim. Entre a tua respiração e a parte de Deus que se move em você. Louvado seja o seu nome. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué, e os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a essa palavra, para ouvir, para guardar, para gravar e para, de alguma forma, observar. Conclusão. A palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Como os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não Moisés ou Josué, mas Jesus, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos salvou e no seu sangue nos comprou para vivermos para Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada professor, cada aluno, que Deus abençoe os superintendentes, que os pastores tenham consciência, apoiem a escola bíblica dominical e sejam exemplos, participem. Ou então sejam fariseus. Vai para a escola, olha, a escola é muito boa. Pastor fariseu famosos, tem alguns fariseus bem famosos. Olha, vai para a escola é muito boa, olha, o material é muito bom, a revista é boa, os professores são bons, mas ele lá não pisa. É um bom fariseu. Deus tenha misericórdia de mim e dos outros. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos pela vida, pela fé. Eu te louvo, meu Senhor, pelos meus irmãos, pela tua igreja, guarda cada um, dá graça, ajuda, sustenta, manifesta, Senhor, a tua graça, a tua grandeza, Senhor, sobre nós, na nossa igreja, no nosso serviço, aceita, Senhor, o nosso serviço, aceita, meu Senhor, a minha oferta, o meu trabalho, meu Senhor, que seja para o teu louvor e para o aproveitamento dos meus irmãos, e também para a minha alegria. Tu conhece o meu coração, sabe que eu me alegro em contribuir. Pai bondoso, Pai querido, seja conosco em tudo. No maravilhoso nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, na próxima semana voltaremos para contribuir com a EBD no ar, Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada,
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.